Então, caríssimos mestres da corrida e amantes da corrida, nessa dica de mestre, nessa live, eu vou falar com vocês sobre o teste de performance de 1000 metros. Para que usar? Como que serve esse teste de 1000 metros? Quando que a gente faz? Quando que o treinador utiliza esse teste de 1000 metros? Como que o treinador utiliza? Vou falar um pouco aqui com vocês sobre isso. Então, o teste de performance, você pode fazer de 1000 metros, de 3000 metros, de 5000 metros, 2000 metros. O importante é você fazer algum teste. Fazer algum teste é melhor do que não fazer nada. Fazer um teste é bom, 2 testes é bom, 3 testes é ótimo. Quanto mais você testar, menor a probabilidade de erro que você vai ter na hora de prescrever o treinamento para os seus atletas. Como que eu faço? Normalmente eu faço teste de 1000 metros e algum teste de VO2 máximo. 2.400, 3.200, 3.000. Você tem que ter no mínimo 2 testes para você conseguir analisar a performance dos seus atletas. Pode também ser feito através das provas em que a pessoa participa. 5.000 metros, 10.000 metros, 21, desde que essa participação seja realmente efetiva. Efetiva no sentido de que a pessoa foi no seu máximo, que a prova tenha sido plana, que a prova tenha sido bem organizada, tenha tido água, hidratação e que você, enquanto treinador, tenha certeza de que o seu atleta foi o seu limite naquela prova em que você vai usar como um resultado para fazer a prescrição depois, para fazer a montagem dos treinos depois, como a gente vai comentar aqui. Então, os testes de performance, eles têm que ser feitos normalmente ao seu limite. Então, teste de 1000 metros. Você vai correr 1000 metros, de preferência numa linha reta, sem trânsito, sem tráfego, sem nada que te atrapalhe. Você vai correr o mais rápido possível esses 1000 metros. 3000 metros, 5000 metros, a mesma coisa. Quando que eu uso 1000, quando que eu uso 3000? Depende do atleta. Tem que fazer no mínimo 2 testes, né? Um menor e um com a distância maior. O menor normalmente fica sendo os 1000 metros, onde você consegue realmente ter bastante velocidade. E o teste maior vai variar de acordo com o atleta. Como eu falei comigo, quando os meus atletas, eu uso 2.400 metros. Mas se ele for um pouco mais rápido, eu já uso de 3.000 ou de 3.200. Por quê? Você tem que realizar um teste de VO2 máximo de 8 a 15 minutos. Não adianta você fazer um teste que você passe de 15 minutos ou que fique menor do que 8 minutos. De preferência, fazendo uma média, teste de 10 a 12 minutos é um teste que vai usar realmente a sua potência aeróbica máxima. Você não vai chegar a usar algum componente ou uma capacidade anaeróbia. Você vai ficar realmente dentro da sua potência aeróbica. Então, quando você faz um teste de 2.400 metros, ali em torno de 11 minutos, pô, bacana. Teste válido. Posso usar, por exemplo, teste de 1.600 metros de corrida, 1.600 metros de caminhada e 1.600 metros de corrida. Posso usar o de 1.600 metros de corrida, que me fornece o VO2 máximo. Como eu estou falando, o importante é você ter 2 parâmetros. Eu não vou fazer 1.600 porque é uma distância muito próxima uma da outra. Então, para o que eu quero, que é a velocidade máxima em 2 distâncias diferentes, é importante você fazer um teste de 1.000, 1.600 metros, digamos assim, e um outro teste acima de... Por exemplo, fiz o de 1.000, faço o de 2.400. Faço o de 1.600, faço o de 3.000, quase o dobro da distância. Então, esse é um parâmetro interessante para você ter em relação ao seu teste de performance quando você estiver aplicando. O que eu vou fazer com esse teste de performance para prescrever o treinamento? Eu estou aqui com o meu notebook, aqui com a tabelinha que eu forneci para os mestres da corrida que estão lá no nosso clube dos mestres da corrida, nossos encontros semanais, inclusive um encontro é daqui a pouco, às 14 horas. Tem encontro 2 vezes na semana, na terça-feira à noite e na quarta às 14 horas. Caso a pessoa não possa ver terça-feira, ela vê na tarde de quarta-feira. Se ela não puder ver terça nem quinta, então ela vê a gravação que fica disponível na nossa plataforma. Se ela quiser ver os dois, pode participar à vontade. Isso é importante, né? O importante é participar e ter acesso a essa informação.
Bem, e lá no Clube dos Mestres da Corrida, eu forneci essa tabelinha aqui, essa planilha do Excel, em que você vai preencher o tempo que a pessoa correu os 1.000 metros e o tempo do teste que a pessoa fez. No meu caso aqui eu vou usar de 2.400 metros. Corri então os 1.000 metros em 4 minutos, o que gera uma velocidade de 15 km por hora. Vão acompanhando agora o raciocínio, porque a dificuldade não é fisiológica, a dificuldade é matemática, a dificuldade é mexer no Excel. Mas acompanha o raciocínio. Fiz o teste de 1.000 metros, completei em 4 minutos. Velocidade média do teste, 15 km por hora. Aí, passou 30 minutos, ou então 24 horas, o ideal é que você faça os 2 testes em dias diferentes. Mas, como nem todo mundo tem essa disponibilidade de fazer 2 testes em 24 horas de diferença, ou até 48 horas, eu tenho feito os 2 testes no mesmo dia, separados por 30 minutos de descanso. Faço o teste de 1.000 metros, descanso 30 minutos, faço o teste maior, 2.400 metros ou 3.200 metros, de acordo com a pessoa. Digamos que então eu tenha feito o teste de 2.400 metros em 12 minutos. Gera uma velocidade média de 12 km por hora. Como que eu vou fazer então para analisar a performance dessa pessoa? Eu tenho então 2 testes. 1.000 metros, a velocidade de 15 km por hora. 2.400 metros, uma velocidade de 12 km por hora. O que me dá um VO2 de 43,5 ml por quilo por minuto. Mas o VO2 máximo é outra história, a gente não está falando de VO2 máximo agora não, só de performance. Então, 1.000 metros, 15 km por hora, 2.400 metros, 12 km por hora, de média. Para eu analisar a performance, eu vou pegar esse 12 km por hora e dividir pelos 15 km por hora. Eu vou dividir a velocidade média do teste maior pela velocidade média do teste menor. Acompanharam? Beleza? Então, no nosso exemplo aqui, 12 km por hora dividido por 15 km por hora. Em percentual, essa diferença dá de 20%. O que isso significa? Não significa muita coisa. Se você não souber que até 10% o seu atleta tem um déficit de velocidade. Ou seja, a V1000 está muito próxima da V2400. A velocidade de um teste menor, de 1.000 metros, está muito próxima da velocidade média do teste maior. No nosso caso aqui deu 20% de diferença. Extrapolou esses 10%. Acima dos 10%, o seu atleta tem um déficit de resistência. Ou seja, a velocidade dos 1.000 metros dele está muito distante da velocidade do teste maior, 2.400, 3.000, 5.000. Como é o nosso exemplo aqui. 12 dividido por 15 dá 20% de diferença. Passou de 10%, significa que eu sou um atleta que é mais veloz do que resistente. Significa que eu sou muito rápido, sou veloz para os 1.000 metros, mas não consigo manter essa velocidade por muito tempo. Vou fazer um outro cálculo aqui para você ver. Vou manter os 15 km por hora para o teste de 1.000 metros. 4 minutos está uma média boa. Mas aí fui para o teste de 2.400 metros e fiz em 10 minutos, o que gera uma velocidade de 14,4 km por hora no teste de 2.400 metros. Na análise da performance, essa diferença, 14,4 dividido por 15, dá uma diferença de 4% só. Ou seja, eu sou resistente, mas eu não sou veloz. Eu preciso melhorar a minha velocidade. O meu treino tem que ser mais voltado para a velocidade, porque eu tenho um déficit de velocidade a partir do resultado desses 2 testes, tá certo? 1.000 metros, 2.400. 1.000 metros, 15 km por hora, 2.400, 14,4 km por hora.
diferença entre os dois? 4% de diferença. Significa que eu tenho um déficit de velocidade. Significa que o atleta é resistente, mas não é veloz. A V1000 está muito próxima do V3000. E aí você tem essas duas informações, né? Então vamos lá. A ideia aqui é o quê? Teste de performance, como usar para a montagem dos treinos. Então eu fiz o teste de 1.000, teste de 2.400 metros. Já tenho o VO2 máximo dessa pessoa e já tenho a análise de performance dele. Se ele é déficit, se ele está deficiente em velocidade ou em resistência. Essa relação também pode ser feita entre T1000 e T5000? Sim, pode ser feita, Regis. Você pode fazer essa relação do T1000 com o T5000. Eu não faço o T5000 porque meus atletas são lentos. Meus atletas são pessoas normais, são atletas recreacionais. Fazer um teste de 5.000, você vai chegar ali para os meus atletas em torno de 5, 6 minutos por quilômetro, de 25 a 30 minutos. Como o foco é potência aeróbia, 25 a 30 minutos, nos meus atletas, eles já estão muito acima do estabelecido de potência aeróbia, que seria até em torno de 15 minutos. Então, por isso que eu não faço o T5000. Mas essa relação, ela é feita dessa forma também. T1000, T5000. Tá joia? Boa pergunta, valeu. Então vamos lá. Fiz os dois testes e me mostrou que meu atleta é deficiente em velocidade. A velocidade dele do teste de 1.000 está muito próxima do teste de VO2 máximo. Se está muito próximo, o que eu tenho que fazer? A montagem dos treinos dessa pessoa tem que ser baseada na resistência. Desculpa, o contrário. Se a velocidade do 1.000 está muito próxima do V3000, do V2400, ele está com déficit de velocidade. Então eu tenho que fazer treinos focados na velocidade para esse atleta. Eu vou usar mais intervalados do que treinos de rodagem, fartlek. Ah, Vitor, mas quantos por cento do intervalado? Vai ser 50 por metade do treino do cara vai ser intervalado? Não. 80-20. É outra proporção que vocês podem usar. 80% de Z1, 20% de uma zona mais forte, Z2 ou Z3. Mas aí já vai ser a próxima live que eu vou trazer mais para frente. A distribuição dessa intensidade durante a semana. Mas o importante é você saber o seguinte. Fez os dois testes. Se o atleta tem déficit de velocidade, você vai ter que fazer treinos de velocidade para ele. Fez os dois testes. Se o atleta teve déficit de resistência, você vai ter que fazer treinos de resistência para ele. E o que você vai passar como treino de resistência? Mais treinos de fartlek, mais treinos de ritmo, né, que é um Z2 ali, um pouco mais contínuo, mais longo não, um pouco mais, um treino contínuo em Z2, um treino mais forte. Né, porque a gente fala em Z1, mas ontem eu estava comentando isso no Clube dos Mestres da Corrida. A gente fala assim, treinar em Z1. Mas Z1 também é difícil. Você treinar 75% da VVO2 máxima, também é difícil. Então é importante que vocês não fiquem pensando só que a Z1 é facinha, é moleza. Não, o Z1 também é importante a gente treinar. Então a ideia aqui é o seguinte. Você tem que fazer um teste de performance para saber direcionar o treino do seu atleta. Com o teste de performance, você para de dar tiro no escuro. Será que ele precisa mais de treinos de resistência ou de velocidade? Eu não sei. Agora você já sabe. E você só precisa fazer dois testes. Um teste de 1.000 metros e um teste um pouco maior. 2.400 ou 3.200, caso seja para fazer um teste de VO2 máximo. Você já vai ter que fazer um teste de VO2 máximo. Se você prescreve treino sem teste de VO2 máximo, eu não sei como que você prescreve. Eu não consigo. Gostaria de aprender. Mas a ideia é você... Já que você vai fazer um teste de VO2 máximo, faz o teste de 1.000 também antes, que é esse teste de 1.000 vai fazer com que você determine ou consiga fazer uma análise da performance do seu atleta e direcione os treinos dele. Não é difícil, cara. Você já faz o teste de VO2, faz um teste de 1.000, não é difícil você fazer isso. É bem simples e te dá uma informação muito valiosa de você conseguir direcionar para onde que vai o treino dessa pessoa. Se vai ser mais para resistência ou mais para velocidade. Bem, meu amigo Elton, tudo bom? Eu falei das diferenças percentuais até 10% e 20%. Ah, tá. Aqui, Elton, é o seguinte.
o déficit você vai marcar nos 10%. Se foi até 10%, você joga mais para treinos de velocidade. O déficit dele é de velocidade. Se passou de 10%, o déficit dele é de resistência. Até 10%, déficit de velocidade. Acima de 10%, déficit de resistência. Então não é 10 ou 20. Tem um outro ponto também que eu comentei no Clube dos Mestres da Corrida, que é o seguinte: às vezes o cara é muito veloz e é resistente. Então o déficit dele vai ficar ali em 10%, 9%. Poxa, então tem que melhorar. São dois resultados, mas a gente tem que parar e analisar esses dois resultados. Não é que passou de 11%, eu faço o quê? Mais velocidade, resistência. Não, é mais resistência, déficit de resistência. E 9%, é mais velocidade. Se ele está em torno de 9, você conhece o seu atleta, sabe que ele tem uma boa velocidade, uma boa resistência, continua treinando, vai dividindo um pouco dos dois. Ver qual é o momento do macrociclo em que ele está, para que você possa orientar exatamente o treino para que ele vá melhorando o que ele tem que melhorar. Porque todos os atletas de corrida precisam melhorar a resistência e a velocidade. A ideia do teste de performance é que você consiga direcionar para o que ele tem maior deficiência naquele momento. A matemática temos que seguir. O bom senso, como diz alguns, né? O aplicativo cérebro, ele ainda tem que ser muito bem utilizado. E acima de tudo, tenha um bom senso na hora de analisar esses resultados que você tenha colhido dos seus testes de performance. Dito isto, agradeço a participação e a presença de todos vocês. Lembrando que ninguém evolui sozinho.